Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Luísa e nós estamos mais uma vez aqui no Estúdio Cast com mais um episódio do Clipcast. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto indispensável para quem está no mundo digital, que é vendas e o marketing estratégico. E a gente não podia trazer outra pessoa senão o nosso grande parceiro, Tadeu Guissan. Muito obrigada, Tadeu, pela sua presença, pela sua participação. Ana, eu agradeço, tá? Imensamente por estar aqui com vocês mais uma vez. E é isso. A gente vai falar hoje sobre vendas, sobre inteligência em vendas, sobre estratégia de vendas e linkar isso no poder do podcast. O poder que o podcast tem de promover esse engajamento com o público. Você que é profissional liberal, você, enfim, todas as pessoas que querem fazer conteúdo, podcast é uma porta excelente para esse movimento de vendas. E você conhece muito bem que você é nosso cliente aqui, inclusive, né? Eu tô em casa, né? Eu tô aqui, gente, para quem tá assistindo aí, para mim é como se fosse, né, apenas um retorno para casa. É. Um Guisancast, mais um Guisancast, né? O seu. Exatamente. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou na questão de ser um estrategista, um especialista em vendas digitais. A necessidade. A necessidade foi incrível porque durante todo o meu percurso de vida eu vim galgando ali novos horizontes, fazendo novas formações e chegou um momento que eu precisava me vender. E a gente vai ao longo do tempo percebendo que a venda ela tem os seus, né, as suas variações, que você precisa cada vez mais estar atento ao mercado. Sim. Então, foi isso que eu fiz, prestei atenção no mercado, comecei a atender pessoas, lidar com gente, com atendimento, com a frustração, com 30 nãos para levar 2 sims, né? E a gente foi melhorando essa performance. Então, vendas entrou na minha vida pela necessidade de vender e crescer ainda mais. E é interessante que você começa a sua fala dizendo com a necessidade de precisar se vender. Isso é uma coisa cada vez mais real, né? A gente vê hoje os próprios médicos que antes eram profissionais que estavam na sua bolha, na sua zona de conforto, os pacientes vêm até mim, até eles também estão precisando aprender a se vender, né? Inclusive eu tenho mentorados que são médicos. E é importante você frisar isso, por quê? Porque nós estamos agora no digital de uma forma bem democratizada. O digital ele atinge o médico, ele atinge o pintor, ele atinge a pessoa que vai fazer uma dedetização, ele atinge um artista, ele atinge todo mundo, ele está democratizado. Então, como o ambiente é democratizado, o que é que acontece? O que as pessoas querem do outro lado é se sentirem, como é que eu posso dizer, parte da vida do profissional. E aí, independe da profissão. Verdade, é verdade. Essa questão de identificação, né? De você não é só um pintor, mas é uma pessoa que ali você conhece, vê quem é, né? Às vezes um pouquinho ali na rede social, no podcast, vai alguma coisa, tá postando alguma coisa aí pra você saber realmente se aquele pintor não basta mais só ser um bom profissional. Exatamente. O que eu tenho percebido, e é forte, é que até as grandes empresas, elas têm se rendido à persona, à figura de um diretor, do próprio CEO da empresa, para que ele coloque o rosto na rede social, que ele coloque a cara e diga assim, olha, a minha empresa sou eu também, e eu sou a minha empresa. Para quem? Para o público que está o dia todo ali passando no Instagram, rolando para cima e para baixo, e percebendo que cada vez mais se conecta-se mais com CPFs e menos com CNPJs. Exatamente. Não é à toa, né, que é chamada rede social. Exatamente. É uma rede de conexões, Exato. de pessoas, né? Exatamente. Então mesmo as empresas precisam se tornar pessoas para se conectar Perfeito. com os clientes. Né? Muito bem. É isso. Na área de vendas, o que é que acontece? Onde está a atenção das pessoas, né, Ana? Aonde está a atenção das pessoas? Se você colocar uma pessoa no fundo do seu carro e começar a dirigir, ela vai estar com o smartphone. E você vai perceber que ela malmente vai conseguir olhar para os lados enquanto o carro está se deslocando ou o veículo está se deslocando. Por que isso tem acontecido? Porque a gente tem todas as informações hoje
na própria internet. Sim. Antigamente, os olhares, até talvez de uma forma inconsciente, procurassem informações, tá certo? Para que ela pudesse se alimentar de alguma informação no lado esquerdo, no lado direito, para frente, para cima, em qualquer lugar. Mas hoje a informação ela parte do celular. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quando você acorda, né, quantos de vocês vai primeiro fazer alguma coisa dentro de casa antes de pegar no smartphone? Vamos ver. Faz esse teste aí, me responde, não precisa você falar, né? Às vezes até a gente fazer um xixi, aí já tá. Deixa eu ver quem mandou mensagem. Deixa eu ver quem tá aqui comigo, é verdade. É. Nos últimos anos, os podcasts, eles se tornaram aí uma grande ferramenta, tanto de entretenimento, como também uma ferramenta de negócio. Como é que você tem visto isso? Eu vejo com muita positividade, porque imagine uma pessoa que não tem habilidade ou que se julga inábil para produzir conteúdo e ela está começando agora do zero. Vamos nos colocar no lugar dessa pessoa, desse profissional, enfim, até mesmo de alguma empresa que não tem essa habilidade. Quando a gente vem para o podcast, é um bate-papo. Sim. É uma conversa, como a gente está falando aqui, é uma coisa muito agradável, muito tranquila. Uhum. E as pessoas elas começam a bater papo e se soltar. O que é que acontece? Duas coisas primordiais. O podcast revela a verdade das pessoas. Verdade. Então, se você tem verdade, ótimo, basta ser você e pronto. E segundo, que vem uma estratégia que é storytelling. As pessoas prestam atenção nas histórias que a gente conta, que eu conto, que você conta, que qualquer um que vem para o podcast conta. Isso retém a atenção. Sim. E diante da economia da atenção, nada melhor, te garanto, Ana, do que você estar promovendo podcasts sobre o assunto, sobre o seu conteúdo, sobre a sua profissão, sobre a sua empresa, para que as pessoas se conectem mais. Para mim, a palavra que mais se encaixa na ideia de podcast, no primeiro momento, é conexão. Sim. É conexão com o seu público, é conexão com o seu avatar, né? Que é exatamente aquele público que quer saber sobre o que você fala, ou que desperta nele isso. Eu acho fantástico. Na verdade, eu não acho, não, eu tenho certeza. Você mesmo tem experimentado isso. Experimentado isso. Recentemente um vídeo meu viralizou. E veja, eu sou um investidor, né? Na área de tráfego pago, de mídias sociais. E esse vídeo eu não tinha colocado investimento nele, não tinha realizado investimento. Mas foi um corte de um podcast que eu participei e ele pegou, andou, muitos compartilhamentos, pessoas fazendo contato comigo através de um corte de podcast. Todos os podcasts que eu fiz aqui, por exemplo, eles são campeões, os cortes daqui, eles são campeões de audiência e visualização. Então, isso a gente percebe como o podcast, ele não é só uma ferramenta de posicionamento de marca, mas também pode se tornar uma ferramenta de venda diretamente, né? Porque muita gente tem essa dificuldade de enxergar como o podcast pode ser usado como estratégia direta de venda. Conta um pouquinho sobre essa sua experiência. Eu vou dar dicas. Dá uma das dicas importantes. Com certeza. Veja bem, quando você participa de um podcast, quando você promove isso para o seu negócio, você tem que lembrar que a audiência, ela tem que comprar primeiro a tua ideia. Então eu vou vender através do podcast. O que é que eu faço? É mais interessante que você construa uma copyright, um texto, uma descrição fantástica fazendo pitch de vendas. Pitch de vendas, gente, significa ataque de vendas, hora final, hora de marcar o gol, do que você ficar com essa narrativa dentro da própria hora de conversar. Então, a ideia é vender sem vender. Então, vender sem vender é simplesmente você colocar a pessoa para se apaixonar por aquilo que você faz. E esse é um ambiente mais, propício para você derramar isso. Sim. Fazer a venda sem vender. E pode estar soando estranho para vocês, talvez, que estejam aí na nossa audiência do Estúdio Cash, mas é a realidade, é o que eu vivo. Se você entrar no meu Instagram, você não vai ver eu falando, venha fazer o curso. Venha fazer curso de vendas, venha fazer curso de automação, venha fazer curso de inteligência artificial, venha fazer curso de tráfego pago. Não tem isso. Tem eu me apresentando como esse profissional, falando sobre o conteúdo e também realizando aulas, trechos de minhas conferências, seminários, palestras,
E com isso eu vou gerando desejo. Sim. Então, vender sem vender é o que o podcast promove. Porque a pessoa fala, interessante o que Maria está dizendo, interessante o que Ana está falando. Sabe de uma, eu vou fazer contato. Uhum. E aí sim ela vai ver lá o pitch no rodapé do podcast, ela vai ver lá a descrição desse vídeo, vai procurar o seu Insta, ou vai na sua DM. Aí sim ela dá o ponto de partida. Por quê? Uma coisa que você precisa entender é que nem todo mundo nasceu para ser seu cliente. Né? Verdade, Nem todo hein? mundo nasceu para ser seu cliente. Então, fique despreocupado, faça o que tem que ser feito. Estrategicamente com o podcast, solte todos os cortes que você puder. Aqui, por exemplo, o StudioCast é muito profissional, muito competente para desenvolver cortes se você precisar. Eu falo porque eu tenho vídeos de qualidade daqui, são todos. Então você faz os cortes, coloca na sua rede. Agora, estrategicamente, você precisa ter um discurso com gatilhos mentais. Tá Sim. bom? Se você quer convencer alguém de comprar em sua mão, você precisa gerar desejo ou pegar a pessoa na dor. Então esses gatilhos são importantes. Falando de gatilhos mentais, por exemplo, os mais tops para venda e para descrição de vídeos são o gatilho da escassez, o gatilho da curiosidade e o gatilho da prova social. Uhum. Eu acho que usando esses três, você começa aí, ó, potência, unindo isso aos cortes que você pode gerar de um podcast. Com certeza. Dentro disso, a gente falando de estratégia, né? Usar o podcast estrategicamente. Você acredita que você tem visto que ele se posiciona mais no funil de vendas, mais para o topo do funil? Ou é possível a gente também fazer estrategicamente para quem está ali no meio, ou até no fundo do funil? Depende da mídia que você vai usar. Por exemplo, vamos falar de Instagram. Uhum. Se você vai publicar tudo no Instagram e você está falando do seu produto, e é isso que você vai focar nesse momento, ele vai virar um meio de funil. Uhum. Por quê? Porque geralmente te segue quem já se conectou contigo. Sim. Então você coloca uma informação, podcast, que é o vídeo curto, né? E aí eu indico que seja curto mesmo, vídeos de 30 segundos, gente, que você faz aqui de corte. Você consegue já fazer um link na mente da pessoa, na dor dela ou no desejo dela. Pronto, isso aí você vai ter meio de funil. Para trazer a pessoa para o fundo de funil, para puxar ela para o fundo de funil, aí você tem que fazer exatamente um quantitativo muito legal, porque serão 30 segundos de um, mais 30 do... Entende? Uhum. É aquele montante que vai fazer com que a pessoa fale, não, é isso mesmo que eu quero. São vários pontos de São contato, vários né? pontos. Não publique tudo de vez, não. Então você tá aqui, você pegou 60 cortes aqui com StudioCast, 50 cortes, 40 cortes, o que é que você faz? Faz um reel ou 2 reels por dia e faz com que isso seja importante, com que a sua audiência perceba. Pronto. Então a resposta é essa. Eu vou para o Instagram, meio de funil para fundo de funil. Por quê? Porque se eu for fazer boca de funil lá no Instagram, eu tenho que usar vídeos maiores. E aí eu vou falar do YouTube. Uhum. Aí se você pensa em boca de funil, que é elevar o nível de consciência do seu cliente, e por que você faria isso? Porque seu ticket é alto. Olha a correlação que existe no universo das vendas. Se eu tenho um ticket áudio, não adianta eu trabalhar apenas... se eu tenho um ticket alto, não adianta eu trabalhar apenas com os vídeos curtinhos de 30 segundos, porque isso não vai te ajudar a elevar a consciência do teu cliente, do público-alvo. Ele precisa ver qual é o valor que o seu serviço ou produto gera para ele poder efetuar a compra. Porém, isso depende também do ticket. O que é ticket na linguagem do marketing digital? O valor, preço que você cobra pelo seu serviço ou produto. Recapitulando, se eu tenho um ticket alto e é considerado high ticket, essa é a linguagem do marketing digital, todo ticket alto acima de R$2.000 ou R$3.000, depende do teórico que avalia isso. Eu considero R$2.000 hoje para a realidade do brasileiro já um high ticket. Então, quando você tem um ticket de R$2.000, a mídia que você deve usar ela é mais longa. E aí vem um apelo para o YouTube. Por exemplo, nós estamos aqui, né? Hoje com esse bate-papo maravilhoso. A gente publica esse vídeo na íntegra. Ele vai conduzir a esse potencial comprador a fazer a compra mais rápida, porque vai gerar muito valor caso seja um ticket alto. Se for um low ticket, que é o ticket baixo, os cortes, maravilha. E o que é low ticket na prática? Tudo abaixo de R$100.
99,47, A compra por 49. impulso. Exatamente. Então é baratinho. Se a pessoa viu e gostou, ela aperta o dedo para saber quanto é e ela vê R$ 90, ela fala, vou comprar. Por quê? Porque cabe no bolso, porque cabe em 10 vezes de R$ 7,90. Certo? Então não vai precisar gerar tanto valor. Agora, se o ticket é um high ticket, aí você vai precisar trabalhar em uma mídia mais encorpada, uma mídia que traga mais conteúdo e nada melhor do que o YouTube, que já é um ambiente mais propício para isso. Inclusive, a gente aqui no StudioCast também produz somente os cortes, tá? Se você precisar, dá até conteúdo para criativo que a gente vai falar daqui a pouco também, formatos de criativo, aqui no StudioCast também faz, tá bom? Vem cá, Tadeu, e sobre distribuição? É a grande dor de todo mundo que produz conteúdo, né? Como é que o tráfego pago pode ajudar as pessoas que fazem podcast ou quem tá querendo, né, colocando aí o seu material à venda na internet, no Instagram, no YouTube, qualquer plataforma, a alcançar as pessoas? Aham. Vamos lá. Existe uma ideia generalizada de que o tráfego pago foi feito para megas profissionais, pessoas de outro mundo que mexem com tráfego pago. E não é isso. Tráfego pago é você começar a investir na rede social e sair daquela ideia de que tudo vai funcionar no orgânico. Não. Só que eu costumo dizer para os meus alunos, se você não compra fluxo, você está fora do game, está fora do jogo. E comprar fluxo é investir em tráfego pago. O que é comprar fluxo? Só para comprar fluxo, por exemplo, é você entrar ali no Facebook, fazer uma configuração na sua fanpage, uma coisa mais simples do que o gerenciador de anúncios, né? Impulsionar um post e você fazer uma configuração atingindo também o Instagram. Então você já começou a comprar o fluxo. Eu não recomendo, se não for com o objetivo de engajamento, você fazer isso direto do Instagram. Se for um objetivo, se teu objetivo é engajamento, tudo bem você apertar o botãozinho do Instagram e começar a impulsionar. É uma espécie de tráfego pago, mais light, tudo bem. Mas teu objetivo é vender, é bom que você realmente vá para uma parte mais profissionalizada do meta, que é fazer um tráfego bem completo. Porém, se você começar ali pela sua página de Facebook, a fanpage, você for lá, publicar um post, apertar em turbinar e já soltar ali um tráfego, né, bem legal e marcar o Instagram, você já vai ter um efeito. Tadeu, quanto seria? Gente, eu sou tão suspeito a falar disso, porque isso é meu dia a dia, isso é minha vida, eu treino pessoas, são 14 anos de tráfego pago. Caramba, desde o início. Desde o início, desde 2010, verdade. Vou fazer 15 anos de tráfego pago em março. Vamos fazer essa festa de debutante aqui então. De debutante de tráfego pago. Então, assim, uma das respostas para as minhas vendas andarem em alto nível é através do tráfego. Mas existe uma palavra chamada validação que eu não vejo as pessoas ensinando as outras pessoas sobre tráfego pago. Incluindo uma validação. A validação é você colocar uma amostrazinha do que você tem, né? Supomos, alguém gravou aqui com o StudioCast e falou assim, Ana, me manda os cortes. Você mandou lá 40 cortes para uma pessoa e aí essa pessoa pega um desses cortes e resolve fazer tráfego pago. A pergunta é, ela validou qual desses 40 cortes a tua audiência vai gostar mais? Às vezes, gente, a gente mesmo gosta de tal corte, mas a audiência odeia. Você precisa, sabe, tirar a sua alma de torcedor do seu próprio negócio na hora de colocar ele à disposição e à avaliação do público. Às vezes o próprio cliente gosta tanto da sua própria fala, ou do jeito como falou, e que falou uma palavra bonita, e não, eu quero esse corte e vou postar. E não adianta, porque se a gente está falando de distribuição, na minha opinião, você tem que começar da seguinte forma. Se é que você está começando, vamos lá. Pegue 3 cortes dos 40, coloque no tráfego pago e espere ver quem performa mais. Pegue 5 cortes dos 40, vamos ver quem performa mais. Mas veja isso com responsabilidade, por isso que eu falo de validação. Ponha R$40, ponha R$40 por um dia só, não é para ficar todos os dias, por um dia. Na mesma campanha, para você saber se o seu público gostou dessa amostra. É igual passar pela feira ali, você está na feira, a feira livre, e alguém fala assim, e aí, como é que eles falam? E aí, cliente, como é que eles falam? Eles falam assim,
A banana. A banana, o queijo. É. Vai no queijo hoje, aí a pessoa fala, não quero não. Toma só um pedacinho para ver Uhum. se a senhora gosta. Se o senhor gosta, aí você pega aquele pedacinho de queijo e põe na boca. E de repente o que você não ia comprar, você vai comprar. Então eu estou fazendo essa analogia para você compreender que no mundo digital da mesma forma. Você vai dar a amostra e a pessoa ela vai dizer qual amostra gostou mais. Então ela não vai comprar o queijo coalho hoje, ela vai comprar o queijo mussarela. Uhum. Tá me entendendo? Sim. O queijo lanche, né? Ou o queijo ricota, mas você queria porque queria vender o queijo coalho. Então, tem essa percepção, invista primeiro validando aquilo que você está fazendo, ao invés de chegar a 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 e achar que o tráfego pago vai resolver tua vida sem você testar as coisas. A gente chama isso, tecnicamente falando, de teste AB. Uhum. Você precisa realizar e com pouco dinheiro dá para fazer, com R$ 40, por exemplo, é tranquilo, sobe uma campanha de 24 horas, pá, já viu o que é que deu de resultado, se foi bom, se foi ruim, tira, se for bom, permanece. Bacana. O que você acha que é importante num criativo? No criativo você tem que prometer. Você tem que prometer. Então vamos brincar disso aqui agora ao vivo, nós dois. Vamos lá? Me prometa algo sobre esse produto aqui que a gente está falando hoje nesse podcast. O que é que o Estúdio Cash promete para o cliente dele? Mas prometa. Olha, você, profissional liberal, empresa, marca, tá aí sem saber como comunicar o seu produto, falar com o seu público. O Estúdio Cast tem a resposta ideal para você. Um ambiente propício para você fazer o seu podcast e se comunicar melhor com o seu público, com todo o equipamento de mais alta qualidade, equipe técnica profissional para te atender e você não ter nenhuma preocupação além de entrar e gravar o seu conteúdo. Maravilhoso. Aí eu vou agora te dar a dica. Usou aí agora pro criativo? Né? Usou aí pro criativo. Agora toda essa fala sua e você tem autoridade e você conhece seu produto. Mencione várias vezes durante essa fala a palavra garantimos e te ajudamos. Para você ver como muda o jogo. Venha, faça de novo. Ai, meu Deus. Aí agora eu vou falar tudo de novo. Olha, garantimos. Vamos e ajudamos. E vai ajudamos. intercalando nessa fala, porque é um vídeo, é um criativo em vídeo. É, né? Tá Vamos bom. lá. Tá bom. Ei, você que é profissional liberal ou empresa, microempresa, que não sabe mais o que fazer para se comunicar com o seu público. Nós aqui do Estúdio Cast vamos te ajudar. Nós garantimos que com toda a nossa infraestrutura e equipamentos e a nossa equipe técnica, você vai conseguir falar com o seu público e nós vamos te ajudar. E tudo que você vai precisar é entrar e gravar o seu conteúdo. Pronto. Mudou o game. Por quê? Porque quando a gente produz, e vocês viram que ela tem autoridade, né? E ela improvisou aqui, mediante aquilo que ela me perguntou. O que é preciso ter no criativo? Não estava no script. Não estava escrito aqui não, Não estava gente. no script. Então, o que acontece? Ela inseriu 2 palavras mágicas para você fazer uma boa promessa, que é ajudo e garanto. Então, por que você tem pessoas de sucesso hoje na internet, inclusive mulheres? Eu conheço hoje mulheres milionárias, estão no marketing digital, que tem resultados que tem. Porque ela diz o seguinte, eu garanto o resultado desse produto para você. E outra, se você não tiver o resultado que eu estou te propondo, eu te devolvo o dinheiro. Não é o mesmo dinheiro, não. Eu te devolvo dobrado. Então, essas garantias e esse estender da mão com relação à ajuda faz com que as pessoas repensem com quem elas vão consumir. Sim. Porque o que muito se tem é o marketing institucionalizado, né? Olha, nós somos uma escola de inglês e você vai aprender a falar inglês e temos os melhores professores, as melhores salas, mas ninguém fala assim, eu te ajudo a sair daqui fluentemente, falando fluentemente o inglês. Vou te ajudar a conseguir aquele ajudar, cargo sabe? no trabalho. Aquele cargo. Eu garanto a você que você não vai se decepcionar. E é isso que todos nós queremos, ajudas e garantias. Maravilha. Nossa, fundamental isso. Fundamental é ser feliz. Mas é verdade, porque, como você mesmo falou, né, a realidade de hoje do Brasil, né, do brasileiro, é o nosso poder aquisitivo cada vez mais baixo. Então, as pessoas têm muito cuidado naquilo que elas vão colocar o dinheiro delas, cada vez mais, né? Então, você tem que saber realmente o que o seu produto vai entregar o que a pessoa está querendo. A venda eu sou doido por venda. Eu sou doido.
Minha esposa linda, maravilhosa, está aqui. Ela sabe, eu acordo e durmo. E no sonho eu tô vendendo, né? E eu tô agora começando a adaptar para vender até no pesadelo, viu? Porque, saia deste pesadelo. né, saia deste pesadelo comprando X. Pitch de vendas. Então, o que é que eu falo sobre a venda? Uma certa feita, eu atendi uma ligação de uma pessoa que estava, né, em andamento comigo no WhatsApp para fazer uma mentoria grandíssima, que é uma mentoria que eu tenho de 2 dias, onde a pessoa fica comigo e a gente prepara o produto digital dela. E ela me falava que um concorrente meu estava cobrando 10 vezes menos, né? Essa mentoria é uma mentoria que eu tenho de 9K e tal. E aí eu falei assim, é o seguinte, liga para essa pessoa e pergunta a ela qual é a garantia que ela vai te dar. E me retorna com 5 minutos. Se ela te der uma garantia, e te der uma garantia forte, te convencer, não converse comigo mais não. Feche pelos R$ 900. A diferença entre eu e meu concorrente era exorbitante. Sim. De R$ 900 para R$ 9.000, né? É bem diferente. Eu não estou dizendo que meu ticket é o melhor do país. Eu estou dizendo que é bem diferente o que aconteceu na prática. E aí ela voltou em 5 minutos. Ela disse, olha, eu vou fechar com você. Eu falei, não achou as garantias, né? Você não encontrou as garantias, né? Eu botei no Viva Voz, né? Minha esposa estava no carro. Eu falei, você não encontrou as garantias, né? Ela foi isso mesmo que aconteceu. Não me deram as garantias. Ficaram inseguros na hora de falar como seria, e eu falando, e se meu produto não der certo, o que acontece? Então, quando a pessoa fala pra mim, se meu produto der certo, o que acontece? Eu falo, não tem como não dar certo, eu me responsabilizo. Não tem como, ele tem que funcionar. Se ele não funcionar, eu não sou um bom profissional, e se ele não funcionar, eu tenho que dar um jeito de botar pra funcionar, porque é isso que eu entrego. Eu entrego a solução. É isso que as pessoas estão buscando, né? Exatamente. Alguém que dê uma solução. Pelo amor de Deus. De problema a gente já tá cheio. Pois é. E me fala um pouquinho, você falou um pouco sobre a questão do ADS, do Meta Business e tal, mas me fala um pouquinho mais sobre as campanhas que funcionam melhor para determinados conteúdos. A gente tem os produtos de podcast, aí tem outros tipos de conteúdo que é mais voltado para a venda direta, né? Já com o compre aqui, né? Saiba mais, os diversos tipos de link. Bom, eu lido com todos os nichos que vocês possam imaginar, porque eu treino pessoas de todos os nichos que vocês possam imaginar. Você que está assistindo aí, do dentista a pessoa que vende bem casados, né? Que é o caso de um case de sucesso que a gente tem aqui, né? Então, gente, até Uber já está fazendo tráfego pago. É mesmo? Até Uber já está fazendo tráfego pago. Caramba. É de uma forma distinta, mas tá. É de uma forma subliminar, mas tá, né? Então, assim, não ande com quem não lhe traz segurança. Fale comigo. Olha. E eu vou estar fazendo o seu traslado, o seu transporte, a sua movimentação. Imagine o restante. Então, quando você me pergunta isso, né? Assim, rapaz, o que é que está funcionando? Qual é a melhor campanha? Qual é o melhor tipo de campanha? 2 coisas são importantes para analisar nessa hora. Primeiro, storytelling para vídeo, eu acho que é o formato e o tipo de campanha que deve ser bem concentrado. Uma aluna minha da área imobiliária, ela me mostrou um criativo dela, onde ela faria uma campanha voltada para que a pessoa fosse ao evento dela, tá certo? E no evento vendesse esse lançamento imobiliário. Mas ela estava falando coisa do tipo assim, olha como o nosso lançamento é legal, como a localização é privilegiada, como é alto padrão, ou seja, o mesmo de sempre. Eu disse, ela não conta história, você não tem uma relação com esse local, não. Ela disse, aí, olha que eu tenho. Quando eu era criança, ela começou a falar comigo, quando eu era criança, eu passava por aqui, desejava tanto um dia ter um imóvel aqui, e hoje eu tenho um imóvel aqui ao lado. Mas era um desejo tão grande, meus olhos brilhavam. Então ela foi contando que ela terminou, ela falou assim, é mais ou menos essa linha. Eu falei, o criativo está pronto. Então conte história. Storytelling é uma história contada. E para fazer um bom storytelling, você precisa fazer, dar 4 passados. Eu ainda vou falar do tipo 2 de campanha. Estou falando do tipo 1, que é usar o storytelling como o formato e colocar isso em campanha direta, assim. Diga ao cliente que você viveu isso, ou que alguém viveu isso. O que é que acontece? Storytelling. Personagem, você tem que arrumar um personagem, se for você mesmo, ótimo, se for você mesmo, beleza. O seu eu tem que entrar falando do personagem e depois você também tem que fazer o cliente entrar na história e a solução entrar na história junto com o cliente, com você, com o personagem.
Eu vou simular o do Estúdio Cash. Pronto. Vamos? Vamos Lá. Eu vou escolher aqui um personagem bíblico aleatório, porque eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, se deparou com algum personagem. Quer escolher um? Davi, que é o mais famoso. Davi, né? Isso aqui, gente, eu falo, eu provoco, porque não tem segredo. Vamos lá? Ó, eu vou colocar o personagem Davi, vou entrar na fala, é o passo 2, 3, eu vou colocar o cliente dentro desse mexido e no final eu vou dar uma solução. Então, como é que a gente faz o storytelling? É assim, ó. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Isso está registrado e todo mundo reconhece isso. O próprio Deus diz isso na palavra. E ele é vitorioso, mas Davi nem sempre teve a vida fácil. Davi foi perseguido, Davi foi no fundo do poço, Davi teve inimigos ali querendo a todo instante acabar com a vida dele, mas ele venceu. Eu não sou diferente de Davi. Eu também sou um cara batalhador, um cara guerreiro que vim de lá de baixo, sabe? E venci na vida. Por quê? Porque eu enxergava que o que eu tinha que fazer era marchar, andar e nunca parar, ser persistente. E você, eu tenho certeza que tem alguma relação com a história de Davi. Em algum momento alguém te perseguiu, em algum momento alguém não queria seu crescimento, em algum momento a própria vida trouxe para você coisas que você talvez pensasse que nunca ia vencer, mas você é um vencedor como eu e como Davi. Agora, o Estúdio Cash, ele vai te ajudar com isso. Ele vai acelerar o teu processo de sair do lugar que você está, pode ser o fundo do poço, para um lugar de vitória, através das suas gravações, dos cortes que é feito, para que você produza, tenha resultados no marketing digital, tenha resultados também com as vendas nisso e, consequentemente, fique bem de vida e seja vitorioso como eu e como Davi. Arrasou! Não é mesmo? Gravou então... o criativo aí. Só que pode ser bem simples. Talvez você está falando, não, Tadeu já tem costume. Fale de você. Fale do cliente que deu certo. Aquela pessoa que você cortou o cabelo e você tem com o seu salão de beleza estourado. Pega aquela pessoa que cortou o cabelo, aquela pessoa que fez um procedimento estético, que é feliz com o procedimento que você fez. Aquela pessoa que comprou do seu restaurante, do seu delivery. Chama ela e conta a história. Fala assim, fala aí como foi tua experiência com o meu produto. Pega isso e narra. João, meu cliente. Maria, minha cliente. E depois você fala, eu não sou diferente de João. Depois você fala assim, meus clientes têm esse resultado. Depois você fala, a solução foi essa. Acabou. História não precisa você ler livro nenhum. É o quê? Personagem, eu, cliente, solução. Acabou a fórmula mágica. Rapaz, fantástico. Não fantástico. Mais. Uma das coisas que, para quem tá começando no projeto de podcast, é pensar em formas de sustentar o projeto, né? E monetizar, logicamente, porque quer queira, quer não, é um trabalho. Matemática. Dá trabalho, gente, para fazer podcast. Pensar no tema, depois pensar quem é o convidado, ver quais são a agenda, bater as agendas, né? E ver o estúdio aqui você já sabe qual é aqui o Estúdio Cash. Mas pensar no roteiro, dá um trabalhinho, depois ver os cortes, a distribuição e tudo mais. Então, como é que as pessoas podem fazer para monetizar esse produto? Monetização, vamos lá. Se a gente está falando de podcast, então o que é que você vai fazer? Primeiro, quando você investe em um podcast, você tem que pensar que ele já te deu ali, no mínimo, por baixo, sem sombra de dúvidas, de 1 a 2 meses de conteúdo, tá certo? Então, fazer um podcast de qualquer jeito também não vale. Por isso que a gente tem aqui, posso dizer aqui efetivamente, que o Estúdio Cash é um parceiro incrível e eu tenho qualidade em tudo que eles me entregam. Então, ótimo. Escolheu o podcast certo? Traz o seu conteúdo, deu corte. Como é que você vai monetizar isso? No Stories. Olha, rapaz, eu tô dando muita dica aqui. Ele tá entregando tudo hoje. Tô entregando. Se eu fosse você, eu pegava e anotava. Você vai pegar o seu Stories e vai fazer uma sequência para dar um pitch de vendas. Recomendo 4 stories e no quinto um pitch. Por quê? Vamos lá. Você pega um trecho do podcast, coloca ele no stories e no primeiro você fala assim, sua situação é parecida com essa, e a gente está falando de botar o cliente para se localizar em que mundo ele está, na sua dor, no seu desejo. Sua situação é como essa, interrogação, primeiro story. Aí tá lá você falando no podcast. Corte de 30 segundos, passa para o segundo. O que é que você pergunta? E aí, você tem necessidade disso também?
E aí você está falando sobre o seu assunto, sobre que você organiza eventos e tal. Digamos que você seja um produtor de eventos, né? Poderia ser qualquer profissão, tá? Qualquer área. No terceiro você fala assim com ele, o que é que você perde se você não fizer isso aqui, ó? Então, ó, situação, isso é pincele. Situação, aí você problema, e aí você o que você perde. E por último você pergunta no quarto stories. O que você ganha se você fizer isso aqui, ó? E aí põe as suas falas, o seu corte. No quinto, pitch. Agora chegou a hora de você adquirir conosco, tá certo? Nossos produtos e serviços que vai te deixar feliz e satisfeito. Então é uma sequência. E nessa sequência você já vai convencendo e vai trazendo a pessoa para um nível de consciência. Essa é uma estratégia, uma das estratégias né? que eu utilizo para fazer vendas e monetizar o conteúdo de podcast. Maravilha, maravilha. E aí já coloca ali o link com contatos direto pro site. Ou... Se você botar no chat GPT uma coisa do tipo assim, fale sobre os serviços que eu tenho aqui na minha clínica, no meu salão, na minha oficina, no meu consultório médico, no meu consultório odontológico, e no final dê um pitch de vendas. P-I-T-C-H. P-I-T-C-H, pitch. E no final deu um pitch de venda. Você vai ver o que é que o chat GPT vai fazer no final. Ele vai botar o cliente para vir direto pro seu colo. Então é de pitch que a gente tá falando. E quando a Ana fala link, WhatsApp, já é o pitch. Já é a hora de vender. Agora, segredo. Se você dá pitch logo no início ou no meio, perdeu a venda. Acabou você. Porque tá escrito na sua testa que você quer vender. E quanto mais estiver escrito na sua testa que você quer vender, menos você vende. Aí eu trago de novo o bojo. Vender sem vender. Vender sem vender. Você vai na narrativa, no final. E aí? Quer comprar? Olha, eu tenho aqui. Eu tenho aqui, né? É. E é isso. Vendas é fantástico. Verdade. Pensando agora aí no futuro, né? Em 2025, os próximos anos... que a gente viu aí nos últimos anos, teve um boom de produção de podcast, produção de conteúdo. O que você acha que o futuro nos reserva aí para esse tipo de formato? Para mim, o futuro nos reserva 2 tipos de formato básico, é minha opinião, tá? Como profissional. Ou você cria conteúdo, e esse conteúdo tem que estar ligado a entretenimento, ele tem que ter ali um pouco de emoção misturado com o lúdico, ou você faz podcast. Para mim, essas 2 coisas vão estar disputando ali no ranking. Por quê? Eu percebo pelo meu conteúdo. Se você não é uma pessoa que tem influência, não está habituado com câmera, não tem essa veia de criação, de estar levando um vídeo para editar, um CapCut, aquela coisa mais que você vê aí no Instagram, caindo gente, caindo do telhado e saindo debaixo do chão. Se você não tem isso, o seu lugar é no podcast. Tá certo? Então, Ana, pra mim eu vejo assim, ou a pessoa produz um conteúdo excepcional, brilhante, muito profissional, que você pode contratar alguém, ou você fazer. Mas na maioria dos casos as pessoas não têm essa habilidade. Tá? É difícil. Ou você vem pro podcast, porque o podcast vai te dar qualidade em áudio, qualidade em vídeo, ele vai te dar um ambiente bonito, como é esse ambiente aqui, um ambiente que vai causar impacto nas pessoas. Por exemplo, quando a gente realiza podcast aqui, todo esse fundo aqui fica construído com a nossa identidade visual, a nossa marca, o nosso nome. A mesma coisa será com você. E aí, pronto, você precisa escolher. Se você tem uma veia artística monstruosa, tudo bem, produza seu conteúdo e também não deixe de mão o podcast. Mas se não tem, meu amigo, corra pro podcast, porque vai sair tudo prontinho. Agora é colocar e ver se a tua audiência gosta do teu conteúdo e não do que ela tá vendo, porque o que ela tá vendo já tá bem embalado. É. Embalagem sem conteúdo não vale de nada. Não vale de nada. Tem isso também. Tem isso. E o que você vê com relação às produções em IA, né? Inteligência artificial, que a gente vê que é o que as pessoas estão falando mais, mas ainda tem muita dúvida, não sabe muito bem como fazer. O que você tem feito nesse âmbito? Eu uso muito a IA para atender clientes. E a gente trabalha hoje com automação, com inteligência artificial, robô de vendas, né? Eu uso muito para isso. Quando se trata do visual, eu sou mais cauteloso, por quê? Porque que público você quer atingir usando a inteligência artificial? Esse público é o público que paga ou é o público que se diverte? Apenas se diverte. Esse público é o público que paga e se diverte ao mesmo tempo? Como nós estamos no início de tudo ainda, o que eu tenho percebido é que as pessoas ficam fascinadas com os efeitos de IA,
Mas eu tenho percebido também que é um público que não é o público pagante. Sim. Não é quem tem, como diz o povo na Bahia, o faz-me rir, Uhum. a grana, entende? Então, A se é bufunfa. isso que você quer fazer, impressionar, engajar, o caminho também é esse. Mas se você quer faturar, cuidado, porque quem paga é muito cuidadoso para pagar. E talvez você esteja produzindo conteúdo que pareça ser muito original, ser seu, beirando algo do original para transparecer isso, e o cliente não é mais besta, todo mundo tem informação, sabe que aquilo não é uma coisa natural. Ou você vem para o lado e assume que tudo seu tá em IA, e você é um profissional que usa IA ou que vai usar da IA para faturar, ou você fica do outro lado, que é a pessoa que é ponderada em IA e usa a IA com consciência, informando ao cliente que aquilo ali tem efeito de IA, tá certo? Como, por exemplo, no meu robô, eu fico o tempo todo ali testando o avatar, perguntando a ele se a partir daquele momento ele quer um atendimento humano, se Uhum. consegue fluir dali. Eu vou te dar um exemplo do Apogeu. O Apogeu vendeu 214 ingressos, eu acho que foi bem isso. Essa é 214, eu acho. 214 ingressos só com robô, sem nenhuma intervenção humana. E eu estou falando de algo que representa mais ou menos 33% dos ingressos antecipados vendidos. Então é muito alto, é um número muito alto para quem não viu a cara de ninguém. Sim. Não é um ticket baixinho, né? R$ 699, para quem pegar a área VIP, por exemplo. Então ele vendeu 214 ingressos no robô, sem ver a cara de ninguém. Mas a gente falava no robô que é um atendimento humanizado, e aí é que tá, eu me surpreendi, viu? Eu me surpreendi porque a gente perguntou se queria, as pessoas diziam que não queria. Agora, o que você vê ali no instantâneo, nos 3 segundos, cuidado, que você pode produzir algo surreal e cada hora de você entregar, você está entregando algo que está bem longe do surreal. Tem que tomar bastante cuidado com o que Aí vende, né? pondera no que apresenta de visual, porque isso pode impactar teu cliente de forma negativa. E quando uma boca resolve falar mal da gente, aí você vai ver o que é um marketing correr solto. Correr solto. Você falou aí de usar o chatbox, né? Você usa algumas ferramentas de automação para atendimento, né? E a gente vê que, assim, tem se difundido mais essas ferramentas, mas não é só simplesmente você contratar uma ferramenta dessa. Você tem que saber construir o discurso com ela, né? Como é que você fez? Perfeito, maravilhoso. A gente tem um chatbot aí que está acontecendo agora em tempo real, acho que tá nesse aqui mesmo, né? Eu vou te mostrar aqui, só para ter noção que a gente está conversando, e ele faz um espelhamento aqui para mim, porque eu fiz a programação toda no computador, e quando eu falo programação, não tem a ver só com programador, não. É programar robôs, fluxos. Observe aqui, Ana, comigo, ó. Deixa eu ver aqui. Nesse momento, esse fluxo é só para você que está assistindo ver que tem uma dinâmica, né? Esse fluxo ele está acontecendo, mas existe uma oferta. Né? Ele não para, você vê os horários aí. A cada 1 minuto sai 2 contatos com os nossos leads. Nessa linha de lead aí, no total deve estar chegando aproximadamente 6.000 leads. E o robô está se comunicando, Tá, né? aqui Você viu que apareceu ele mais um. desceu e aí ele vai descendo e vai conversando com as pessoas o dia todo. Como é que a gente faz essa inteligência de conteúdo, que foi o questionamento de Ana? Primeiro, nem tudo é venda no robô. Você precisa entender que quando o lead entra, você faz uma oferta. Só que o lead nem sempre está pronto para comprar. Talvez não seja o melhor dia, não seja o dia que... Aquele dia, o povo falando popular, não virou o cartão. Não é mesmo? Não está com o Pix ali na mão. Então, o que é que vai acontecer? Ele não pode sair da tua linha de transmissão. Só que 2 dias depois, você não pode chegar para ele e falar, e aí, lembra da minha oferta? Não é assim que funciona. Aí vem a inteligência das vendas. E eu sou especialista nisso. Aí você tem que fazer um quiz, como eu faço aqui, né? Perguntas e respostas sobre o assunto que você trabalha. Ele vai ficar dando sim, dando não, apertando 2, apertando 3. Ele vai gostando de você, é como a paquera, o namoro e o casamento, tá certo? Aí na terceira eu costumo botar, depois da primeira oferta, eu costumo botar um quiz, depois eu costumo trazer um bloco de conhecimento. Você já ouviu falar sobre, sobre inteligência artificial? Você vai no chat GPT, produz o seu conteúdo, coloca lá, joga, e tem muita gente que vai começar, nossa, eu não sabia disso, talvez uma informação tão simples. Você sabia que beber água, que não beber água pode trazer
causar danos à sua saúde, quer dizer, você está vendendo pneu. Mas você falando disso, a pessoa começa a entender que você está preocupado com ela de alguma forma. Então é o que? Relacionamento. Relacionamento. Sim. Vendas é relacionamento. E aí você vai programando nessa inteligência. Eu faço a seguinte sequência para dentro do chatbot. É a seguinte sequência. Eu faço a oferta, tá certo? Alguns compram e outros não. Depois passa para o segundo momento, que é o quê? A transmissão de um quiz, um jogo de perguntas e respostas, trazendo informações para a pessoa sobre um assunto da sua área, pode ser. Depois eu vou para uma sequência de apresentação de conteúdo e encerro com motivacional. Aquele quarto robô que fala assim, olha, você que hoje não acordou bem e tal, tenha fé, né? Se agarre na esperança, todos podem vencer. Se não puder, se não tinha vencedores no mundo, e aí você vem naquela pegada motivacional. Né? A Bíblia é muito motivacional, bom de usar versículos de esperança, de fé, de vitória. E aí você vem para o quinto, no quinto você rebobina a fita toda de novo. Vem a sequência, oferta, quiz, né? Engajamento com assunto paralelo e depois um motivacional. Eu faço essa construção. Maravilha, é interessante, né? Porque hoje a gente tem muita gente que tem medo da inteligência artificial, mas é algo que a gente vai precisar aprender a usar. Vai precisar aprender a usar. Eu já estou usando para atendimento e me surpreendeu. Assim, quebrou um paradigma, porque como eu sou muito da venda, do tete a tete, eu precisava experimentar. Experimentei. Claro que no início a gente fica estranhando, é estranho, você pode ter essa sensação, mas sim é importante. O mais importante de tudo, na minha opinião, Ana, é a velocidade do atendimento. Sim. Às vezes você está desligado, às vezes chegou naquele dia que você está resolvendo um problema que tem que resolver, que é prioritário na sua vida. Só que o cliente ele não quer saber disso. E se ele vem até você e você só tem aquela mensagenzinha comercial padrão do WhatsApp Business, é muito mais do mesmo. Olá, em que posso ajudá-lo, pelo amor de Deus, larga isso. Isso é coisa de... Isso tá lá junto com Elias na caverna, entendeu? Então a pegada é boa, é forte. E aí você deve parar, pensar, que frase impactaria o meu cliente hoje se eu saudasse ele dessa forma? Porque esse negócio de que posso ajudá-lo, se eu atender você, se eu quiser comprar em sua mão e eu ver uma mensagem que posso lhe ajudá-lo, eu nem converso mais com você. Porque eu quero comprar de gente que tem competência. E se você não está tendo competência nem de formatar, nem de formular uma pergunta que impacte o seu cliente, você está com o jogo morto. Está jogando xadrez misturado com dama. É verdade, meu amigo. Fala um pouquinho pra gente sobre o Apogeu, seu evento. O Apogeu é algo fantástico, nascido no coração de Deus. O Apogeu, ele... a gente, para botar ele em grade, para trazer as peças desse tabuleiro, a gente orou muito. Eu sou cristão e eu gosto de trazer essa fala também, porque o Apogeu ele tem um capital espiritual muito grande. A gente ora por quem vai estar no Apogeu, ele nem aconteceu ainda. Então, quando você pisar dentro do Apogeu, quando você pisar no Armazém Convention, que é onde a gente está realizando o evento, você vai sentir já a presença de Deus, eu te garanto. Então, o Apogeu nasce assim. Nasce a gente orando a Deus, quem vai ser os palestrantes? A gente enviando 30 propostas e gente que a gente achava mais rápido de se conectar, de contactar e fechar, foi o mais demorado. Nós entendemos que essa formação, essa grade que está aí, com o Rick Chester, com o Geraldo Rufino, comigo, com o Giovanni Begossi, com a Micarla Lins e com Misha Menezes, é a formação que Deus permitiu que a gente fizesse para que trouxesse o melhor conteúdo e um melhor dia para vocês que vão estar lá. E é um evento que traz muito conhecimento, vai trazer motivação demais para a tua vida, network absurdo. É um evento que concentra empreendedores do pequenininho até o grandão, o gigante. Então tem uma troca muito legal de quem está lá em cima, de quem está cá embaixo. Às vezes quem está lá em cima precisa ouvir quem está lá embaixo para rever os seus conceitos, né? Voltar a ser um pouco mais humanizado, talvez. Verdade. E esse network é fantástico. A gente sente que tá rolando um impacto no estado, porque nosso estado é um estado que tem como cultura realizar muitos eventos festivos, muita festa e massa por isso, mas o business a gente sente um pouco
né? A falta do business. Como em São Paulo você toda hora tem evento com todos esses grandes players, Brasília, o Centro-Sul, a gente precisa pegar aqui no Nordeste fortalecer esse movimento também. Sim. Então eu me senti meio que na obrigação de dar esse pontapé, juntamente com toda a equipe, a diretoria. O apogeu é isso, o apogeu é sangue no olho, é capital espiritual, capital intelectual, capital humano, capital social e capital financeiro, tudo junto ali, a gente produzindo para trazer o melhor. Aí você tem motivação, você tem eu com inteligência em vendas, tráfego pago, tá certo? E lançamento. Você tem Misha Menezes, entre os 20 mais da Hotmart hoje, é um milionário, tá certo? Que transforma negócios analógicos em negócios digitais para vender todos os dias na internet. Você tem esse viés. Você tem Giovanni Begossi, bicampeão de oratória. É um cara monstro que vai te ensinar a ter postura na fala, desde os pequenos negócios, até os negócios maiores. Carla Lins ensinando as mulheres a se posicionar, como se veste, como fala, como troca os olhares na hora do business, na hora da negociação. Então é um evento que fecha todas as áreas que compõem hoje as boas negociações que vêm do mundo da internet, do mundo digital. Vai explodir. É um negócio fantástico que a gente tem muita fé em Deus, que a gente vai romper e que vamos ter outras edições aí no futuro, com fé em Deus. Quando é que vai ser? Quando é que vai ser a segunda edição? Não, essa edição agora. Essa primeira edição a gente tá em maio, no dia 17 de maio, colocamos o dia 17 de maio, né? E vai ser realizado no Armazém Convention, ali anexo ao Park Shop Bahia. Os portões vão abrir às 14 horas, às 15 horas começa a palestra e agora eu vou te falar a verdade. A previsão é que termine às 23. A previsão, mas como a gente tem gerador, tem tudo lá dentro, né? Deus é quem sabe, mas começa às 15 horas efetivamente, em ponto. O Rufino é um cara muito pontual, provavelmente às 15 horas e 1 segundo ele tá falando já ao microfone. Ótimo, maravilhoso. Tadeu, eu queria muito agradecer a sua participação. Deixa, inclusive, o seu contato aí para quem quiser ou fazer sua monitoria, ou a sua mentoria, ou então já ver mais informações sobre o Apogeu, sobre esse grande evento. Tá certo. Né? Gente, olha só, eu tenho um time, tá, comercial, que recebe você, que fala com você e que passa para mim, direto para mim, assim que você fala, pronto, eu decidi, eu vou fazer isso. Eu atendo todos os meus clientes, todos os meus alunos, diretamente. O time comercial só precisa saber o que é que você quer, para saber se realmente é tudo aquilo que a gente tem aqui para te ofertar. Então você vai no link da minha bio, tá? Que no Instagram, @TadeuGuissan. Você vai no Instagram, Tadeu Guissan. Você vai no link da bio e você vai ver que tem lá um site, tem um WhatsApp, que você vai entrar diretamente em contato com o meu time. E o meu time vai fazer o melhor por você. Quando você fala, ok, entrei em uma das nossas mentorias, eu vou te atender pessoalmente. E é rápido, acabei de atender uma pessoa com DDD 44, não sei de onde é, não lembro ainda, né? Mas ela tá aí, maravilhada com tudo que tá vendo, e a gente já vai fazer uma mentoria, mesmo que seja à distância, a gente consegue atender você também. Maravilha. Muito obrigada, nosso grande parceiro aqui, Tadeu. Tamo junto, meu amigo. Firme e forte. Com certeza. E você que tá aí, muito obrigado pela sua presença, viu? Se você precisar, estamos aqui à disposição de você. O Estúdio Cast vai estar aqui disponível para fazer todo esse conteúdo e te ajudar a se comunicar com o seu público, seja através de podcast, criação do seu conteúdo para rede social, né? Criação de videoaula também. Tadeu também vai te ajudar nisso aí, né? E a gente está aqui com tudo para te ajudar. E a gente se vê no próximo Clipcast. Um grande abraço e até a próxima.